Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre a idolatria científica, né? Existe uma idolatria à ciência como se a ciência fosse perfeita, fosse a grande mãe da verdade em todas as coisas, né? Se você entrar no jornal El País, brasil.elpaís.com, você vai encontrar uma reportagem falando sobre um prêmio Nobel, um cientista que é um prêmio Nobel e que denuncia esses vários testes inúteis da ciência, né? O cientista se chama, deixa eu ver aqui o nome dele, só um minutinho, entrando anúncios e tal coisa. Esse cientista faz algumas ressalvas, John Ioannidis, né? Pesquisador da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Ele faz alguns tipos de análise em questão da ciência e bota a ciência como não tão confiável assim quanto as pessoas pensam, né? Primeira coisa que acontece: a pessoa faz uma pesquisa, usa determinado método, que é o método científico, o método empírico, só que esse método, para ser válido, ele tem que ser reproduzido. Ele tem que ter, na verdade, lá a sua metodologia, a forma de fazer, e tem que poder ser reproduzido. É mais ou menos, usando assim uma linguagem figurada, como uma receita de bolo. O cara faz o método e chega à conclusão, né? Como você pegar a receita de bolo, se você seguir aquela receita de bolo, você vai chegar ao bolo desejado. Se você não chegar ao bolo desejado, é porque aquela receita ou é ruim ou não está bem feita, né? Se você diz, essa é a melhor receita de bolo de fubá, mas quando você faz, não fica com aquele gostinho do bolo da vovó. Então você sabe que aquele bolo não está bom, aquela receita não está boa, tem alguma coisa errada naquela receita. Mas como você sabe isso? Reproduzindo a receita. Aí você pega uma receita, faz, descobre que aquela receita não é boa. Depois você pega outra receita, faz, descobre que aquela é melhor. Uma terceira, quarta, quinta, até chegar à melhor receita que você encontrou, e você encontra uma receita interessante, porque você reproduziu aquela receita. A mesma coisa acontece com a pesquisa científica, ela precisa ser reproduzida. E o método, a metodologia, é como se fosse a receita para chegar à conclusão daquele objeto científico, obviamente. Então, se 90% dos cientistas reconhecem que a falta de reprodução dos estudos científicos, publica-se muita coisa, mas pouca coisa é reproduzida, ou seja, é feita de novo para comprovar a metodologia e comprovar os resultados. Então falta a reprodução, que é o essencial da pesquisa científica, que é a parte empírica. E se falta essa parte empírica, falta a reprodução, a maioria das coisas que temos em ciência são meramente a fé na ciência, ou seja, uma idolatria à ciência. Outra coisa que falta também, falta um pouco de transparência. Esse pesquisador também viu que falta transparência em relação aos dados que são apresentados. Nem todos os detalhes dos dados, que às vezes são fundamentais para se avaliar aqueles dados, nem todos os dados às vezes são apresentados. E é interessante também que só se publica confirmações de teorias com dados novos, né? Ele vai publicar a confirmação de uma teoria com dados novos, mas acaba se partindo pelo mesmo pressuposto, mas não publicam os dados brutos, publicam os dados já elaborados, elaboram os dados e não publicam os dados brutos. O que significa isso? Vamos dar um pequeno exemplo. Tem um estudo aí no Brasil que foi pesquisar onde se havia relação se havia relação de racismo na população carcerária, né? A prevalência da população carcerária. Então eles pesquisaram em algumas capitais, sendo que a maioria das capitais brasileiras a prevalência é de negros, os negros estão concentrados, a população negra está concentrada, aparentemente, sua maioria nas capitais, por uma razão histórica, né?
porque deixaram de ser aceitos nas fazendas depois da abolição e eles foram migrando para as cidades para encontrar trabalho de forma mais fácil. Então a maioria está provavelmente nos centros, nas metrópoles. Então fizeram pesquisa em várias cidades, Salvador, Rio de Janeiro, onde há uma prevalência realmente de pessoas de pardas e negras, né? E depois fizeram a pesquisa em cidades do sul do Brasil. Quando fizeram as pesquisas nessas cidades onde há prevalência de pardos e negros, eles chegaram a dizer que existia uma discriminação porque a maior parte da população carcerária era parda e negra. Só que quando chegam lá no sul do Brasil, onde a maioria da população é branca, e a maioria da população carcerária é branca, eles viram que tinham poucos negros no cárcere. Então eles deduziram que aqueles negros ali, eles eram, na verdade, vamos assim, discriminados, porque eram tão poucos que mal podiam ser presos. Não tinha direito nem de ser preso, mais ou menos assim. Uma coisa muito louca, ou seja, eles pegaram um parâmetro que estavam usando para um lugar e mudaram totalmente o parâmetro para a conclusão. Quando, na verdade, a lógica óbvia da coisa é que, pelos dados, se os dados brutos fossem colocados, é que aquelas pessoas, né, mostradas ali, aquela situação mostrada ali, apresentaria que a população carcerária representa em proporção, sem discriminação nenhuma, a porcentagem da representação populacional de cada região. Então não haveria nenhum motivo para falar de racismo nesse estudo, mas como era um estudo com viés ideológico, né, eles não publicaram os dados brutos e não publicaram os resultados negativos e até distorceram esse resultado como uma coisa muito estranha. E é interessante também que nós vemos que as pessoas acreditam nisso como se fosse a coisa mais santa, mais pia, mais correta, e quando não é. Os dados que você tem são muito poucos e às vezes não são bem apresentados. Por exemplo, quando você ouve uma pesquisa estatística, né, que diz que Lula, se candidatasse hoje, seria eleito presidente. Cadê os outros dados dessa pesquisa? Você viu o resultado, divulgaram o resultado, mas não divulgaram os dados interessantes e necessários, como, por exemplo, em que lugar, quais os endereços, melhor dizendo, os endereços dos bairros em que foi feita a coleta de dados. Isso é fundamental. Por exemplo, tinha uma instituição de pesquisa no Rio de Janeiro que era atrelada a uma emissora de televisão. Essa emissora de televisão tinha uma influência grande, tem até hoje, uma influência grande da zona sul do Rio de Janeiro, onde moram muitos das pessoas que trabalham para ela, e também no bairro de Jacarepaguá, onde as pessoas que não trabalham para ela gostariam de trabalhar e não discordariam dela em nada. Então a pesquisa estava basicamente centrada em Jacarepaguá e na zona sul e em alguns outros lugares que também tinham prevalência de pessoas que tinham preferência por essa emissora exatamente por relações de trabalho. E é interessante que quando você via isso, você via claramente que a opinião da emissora influenciava naquela pesquisa, uma pesquisa de eleitoral, né? Eu influenciava claramente na pesquisa, porque aquelas pessoas viviam próximas àquela emissora e queriam agradar aquela emissora. O que fosse a opinião daquela emissora, aquelas pessoas iriam dizer. Automaticamente, isso prova que o lugar onde é retirada, de onde é tirado o dado, também é importante. O lugar não pode ser qualquer lugar. Ele tem que ser um lugar mais ou menos, bem aleatório mesmo. Se você tira de lugares do lado da empresa, que é uma grande empresa no Brasil, obviamente que você vai tirar as opiniões que a empresa quer. E que a empresa basicamente já divulgou em seus comentários, em seus editais de jornal e coisas parecidas, certo? Então não são dados confiáveis muitas vezes. E as pessoas acreditam nisso como se fosse verdadeiro. E é interessante que o autor também diz que existe a produção comercial de ciência. Né? Produção comercial de ciência, o que eu posso falar para você é mais ou menos aquela coisa assim, bem extravagante, né?
que você não deve acreditar. Por exemplo, quantos anos na sua vida, você que já tem uma idade um pouco maior, você ouviu que o ovo faz mal? O ovo faz mal à saúde, o ovo faz mal à saúde, e isso e aquilo. E as pessoas consumiam pouco o ovo, mas de uma hora para outra o ovo faz bem. Por quê? Porque aumentou a produção de ovo e aumentou automaticamente a exportação de carne de aves. Né? Você lembra no governo Fernando Henrique que o frango chegava a ser muito barato, né? Menos de R$1 um frango, e você comprava um frango e consumia aquele frango por um preço muito barato. Mas o ovo ia sendo colocado de lado, mas de um tempo para cá, a exportação de carne de aves aumentou e automaticamente as empresas não querem tanto que o povo aqui consuma esse tipo de carne para que eles possam vender para o exterior, porque eles terão digamos assim, um lucro maior. Tendo um lucro maior, interessa que se mostre, que se dê provas de que o ovo, por exemplo, seria uma alternativa, né? Ou outras alternativas também. Mas então você passa a deixar de dizer que a carne de frango é boa e a ciência passa a dizer que o ovo não faz mal, porque prefere que aquilo é mais conveniente para aquele momento comercial. Claro que, nesse caso aí, por exemplo, existem correntes de pensamento dentro da mesma ciência. E existem alguns que pensam que o ovo faz bem e o ovo faz mal. Outros pensam que o ovo faz mal. Mas aqueles que pensavam que o ovo faz mal prevaleciam por uma razão puramente comercial. Outra coisa é essa história de que o vinho é necessário para manter a saúde, quando o suco de uva faz o mesmo efeito. Na verdade, eles querem propagar essa ideia de que o vinho faz bem exatamente porque o vinho se conserva por muito mais tempo. E conservando-se por muito mais tempo, eles conseguem ganhar ter um ganho mais prolongado, né, se eles venderem o vinho e não venderem propriamente suco de uva. Entretanto, o suco de uva tem o mesmo efeito, mas fazem uma pesquisa tendenciosa para levar os bobos a achar que o vinho é que vai ser a salvação da lavoura. Como você pode ver, então, portanto, essa ideia de idolatrar a ciência como se a ciência fosse uma perfeição é simplesmente você ser enganado de forma gritante, né? E interessante que esse autor também, que diz que a ciência não é muito confiável, né? E ele tem prêmios e tal, ele diz que as estatísticas são gritantes. Por exemplo, as experiências são mal organizadas. As experiências não são bem organizadas às vezes. E elas passam muitas vezes pelas revistas científicas, porque as revistas científicas elas querem vender também a sua imagem, o seu produto, que são os artigos. E às vezes ela aceita algum sensacionalismo na produção científica. E entre 10 a 20% da experiência com os animais são aleatorizadas, ou seja, quando você tem experiência, de todas as experiências que você tem, de 100%, só de 10 a 20 são aleatórias. As outras não são aleatórias. O que é um problema, porque você precisa ter o fator aleatório para poder entender se aquilo ocorre, se aquilo não tem uma outra coisa que controle aquela ocorrência. Por exemplo, a pessoa está inventando uma droga para solucionar algum tipo de doença, né? Mas ele sabe que aquela doença só dá em humanos com tal característica e ela pega ratos com características parecidas, né? Mas ele deveria ver, ocorre preferencialmente, mas ela deveria ver também com outros tipos de ratos que não tivessem aquela característica para ter um grupo de controle. Mas o que acontece? 10 a 20% das experiências são aleatorizadas, ou seja, eles conduzem o resultado. Se 80% das experiências não são aleatórias, não são aleatorizadas, ou seja, dado um sorteio daqueles que vão ser experimentados, daqueles animais que vão ser experimentados, automaticamente essa experiência tem um resultado conduzido, a conclusão será conduzida e precisa se tomar cuidado com isso. Isso aí também é uma coisa de má organização da experiência.
Outra coisa que ele diz também é que 5% dos testes clínicos atendem aos protocolos. Ou seja, quando você vê alguma experiência que diz que dá certo com alguma coisa e depois você descobre que aquilo causou uma desgraça danada, que não funciona, quantas vezes você ouve um remédio que seria a solução para isso ou para aquilo, daquilo depois não funciona, dá um monte de outros problemas. É porque simplesmente só 5% dos testes clínicos atendem aos protocolos. Ou seja, os protocolos são as formas de fazer, são a receita do bolo, e eles não atendem a receita, né? E essas estatísticas, elas são gritantes porque acabam partindo de que 85% dos dados são desperdiçados. Ou seja, 85% dos dados são desperdiçados porque aqueles 5% não vão levar à conclusão que interessa àqueles pesquisadores, muitas vezes por razões políticas, ideológicas, seja qual for, antirreligiosas muitas vezes. E às vezes esses 85% dos dados poderiam ter uma aplicação prática, mas ignoram para prevalecer o resultado que poderia ser interessante para eles. E é interessante que existe uma incompetência de estatística entre os pesquisadores. Existem vários erros em questões de estatística, especialmente entre os pesquisadores, avaliado por esse autor que eu já citei aqui. E é importante que a gente considere isso. Se os dados estatísticos estão errados, como que você pode considerar uma conclusão como exata, como certa, ou pelo menos aceitável? Não é. É uma conclusão conduzida, portanto, a você querer colocar a ciência como a solução de tudo, isso é idolatria e devemos tomar cuidado com isso. E outra coisa também, um exemplo claro disso foi a neurociência, que baseou também muitas de suas conclusões. A neurociência é uma ciência respeitada, né? E baseou muitas de suas conclusões em um teste de tomografia, digamos, computadorizada, com que você via as imagens ao mesmo tempo, né? PET, se não me engano. E é interessante que basearam seus dados nas análises dessas imagens, onde eles viam o cérebro atuando em tempo real, né? Eles viam as transformações ocorrendo segundo aquele sistema. Mas depois de alguns exames, verificações de testes, observou-se que os resultados analisados estavam analisados de forma errada. A análise dos testes foi feita de forma errada, a maioria daquelas análises. Ou seja, muita coisa que se sabe hoje sobre neurociência já foi por água abaixo, porque não foi feita a replicação dos dados, ou seja, a reprodução. E quando foi se aceitando aquilo sem reproduzir, não foi se verificando passo a passo se a receita estava certa. E hoje aceitamos como verdade. Portanto, não quero dizer com isso que a ciência seja inútil. Não, a ciência não é inútil. Mas a ciência também não é a salvação da humanidade. Como se dizer que a ciência fosse aquela coisa que daria ao homem a liberdade total e coisas desse tipo, né? Não, isso é ridículo. O que dá liberdade ao homem é crer em Jesus, aceitar a Jesus como seu Salvador, crer em Jesus como Senhor e Salvador de sua vida. Isso dá liberdade ao homem eterna, completa. E a ciência não pode dar isso, porque os resultados da ciência, além de durarem pouco tempo, não são plenamente confiáveis. Às vezes o cara descobre uma coisa agora e dura mais ou menos 1, 2, 3, 4, 5 anos, já colocam outros dados e vão perceber que aquilo ali está errado. Por quê? Porque a ciência não segue o método à risca. Existe uma falha metódica em muitas pesquisas que temos por aí. Não diremos todas, mas em muitas, especialmente aquelas de cunho ideológico. Se você quiser ver mais um pouquinho sobre isso, você vai em brasil.elpaís.com e procura lá pesquisas científicas no El País Internacional e diz o título do artigo é Ciência vive uma epidemia de estudos inúteis. Ciência vive uma epidemia de estudos inúteis e você pode ler com mais detalhes sobre isso. Eu estou comentando aqui sobre o ponto de vista religioso para que você saiba que tantos estudos inúteis
mostram que nós não evoluímos tanto assim na ciência. Na verdade, a ciência está no mesmo patamar de sempre, provando muito pouca coisa, né? Muito pouca coisa, na verdade, e mais produzindo material ideológico atualmente. Vemos muito material ideológico sendo produzido e que também não diz verdade nenhuma, apenas engana as pessoas. Portanto, cuidado com a idolatria da ciência. Se você pensa que a ciência é melhor que a religião, coitado de você, porque não é não. Não é não. E é muito melhor você acreditar em Jesus, que pois a palavra dele dura eternamente, a palavra dele não passará, do que em ciência, que além de ter vícios de método, além disso, o resultado pode ser alterado numa pesquisa futura, que pode ser daqui a um ano ou muito menos do que isso. Então, eu deixo essa mensagem hoje em marcoteles.com.br. Que Deus o abençoe rique e abundantemente.